Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Direção-Geral da Educação. Este webinar trata da oferta alimentar em meio escolar, o que há de novo, e vão ser apresentados dois documentos que foram lançados no dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, que são eles as orientações para os bufetes escolares e um documento sobre alergias alimentares. Estes documentos são de grande importância para as escolas, sobretudo porque vão ajudar as escolas na escolha do que devem ter como oferta alimentar para os seus alunos, tendo sempre em vista a saúde e a promoção da saúde dos nossos jovens. Os documentos foram produzidos em parceria com a Direção-Geral de Saúde e com faculdades e instituições científicas ligadas à área da alimentação e da nutrição. Queríamos dizer que as dúvidas que possam surgir sobre estes documentos, por favor, enviem em correio eletrónico até ao dia 13 de novembro de 2012 para webinar@dge.mec.pt. Para apresentar estes documentos, temos connosco, convidamos o Dr. Rui Matias Lima, que é nutricionista e é técnico da Direção-Geral da Educação, a quem eu passo a palavra para fazer o favor de nos dar a sua apresentação científica. Antes de mais, começo por agradecer o convite da DGE e as palavras da doutora Laurinda e vou tentar sinteticamente esclarecer o que há de novo, o que é que se mantém a nível da oferta alimentar, de modo a que as escolas tenham o máximo de informação possível, de modo a ajustar, como a doutora Laurinda já falou, a oferta alimentar às condições de saúde e à promoção de saúde dos nossos alunos. Começando pelo primeiro documento, os documentos sobre os bufetes escolares, este documento vem dar sequência à circular número 11 da DGIDC de 2007, em que trouxe as grandes alterações, ou as primeiras alterações sobre a oferta alimentar em meio escolar para este espaço. A oferta alimentar em meio escolar nos bufetes tem essencialmente três grandes grupos de alimentos, ou os géneros alimentícios dividem-se em três grandes grupos. Os géneros alimentícios a promover, os géneros alimentícios a limitar e os géneros alimentícios a não disponibilizar. A classificação desses géneros alimentícios nessas três grandes famílias tem a ver com as características nutricionais dos alimentos, tem a ver também com alguns hábitos de consumo desses alimentos, a adesão a esses alimentos e, essencialmente, com as questões de promoção da saúde, como já falámos, dos géneros alimentícios. Ora bom, tentando clarificar, relativamente aos géneros alimentícios a promover, que são os géneros alimentícios que fazem parte dessa listagem ou dessas imagens que podem ver, basicamente o que é que são? São os laticínios, e os laticínios são todos os laticínios sobre todas as formas, quer seja o leite em espécie, quer seja leite aromatizado ou embatido, quer sejam iogurtes magros, gordos, de qualquer tipo, com aromas, com pedaços, etc. Pão, e pão, de preferência pão escuro, feito, elaborado com farinhas pouco refinadas e, sempre que possível, enriquecidas com hortícolas ou com produtos vegetais, nomeadamente alface, cenoura, o milho, outra couve roxa, pronto, todos esses géneros. Água, fruta, e fruta, como já falei, pode ser em batidos, mas também pode ser e deve ser preferencialmente às peças, de modo a promover a mastigação dos jovens, eventualmente também em saladas, e ainda todas as formas de hortícolas, que eventualmente poderão ser em saladas, embora nós saibamos que, e temos a noção, que o bufete, sendo um espaço complementar e não alternativo, não deve fornecer refeições principais. Ora bom,
Que características nutricionais é que esses alimentos têm? Primeiro que tudo, têm baixo teor de açúcares e, sobretudo, açúcares adicionados. Tem baixo teor de gorduras e também gorduras, sobretudo, saturadas. Tem um elevado teor de antioxidantes e de fibra e um reduzido teor de sódio. Digamos que essas são as principais características nutricionais que esses alimentos devem ter. No entanto, e já um pequeno à parte, tivemos de ter alguns cuidados e alguma permissividade para que nesses géneros alimentícios se incluam alguns géneros alimentícios que, se fôssemos olhar pura e simplesmente às alegações nutricionais, não poderiam estar. Por exemplo, é o caso dos iogurtes. Se nós respeitássemos as alegações nutricionais internacionais em que o baixo teor de açúcar tem que ter apresenta um teor extremamente baixo, não poderiam haver praticamente iogurtes. Nós preferimos incluir como género alimentício a promover nos laticínios todos os tipos de iogurtes, independentemente do açúcar. Porquê? Porque tem um alto teor de cálcio, tem proteínas de alto valor biológico e nós sabemos que não é um tipo de alimento que os alunos consumam sem qualquer restrição e, por isso, é preferível comam 1, 2 e um bocado de açúcar misturado no iogurte, o iogurte no açúcar que já vem da produção, do que por simplesmente não consumir os laticínios. Que géneros alimentícios é que devem ser a limitar? A limitar devem ser, basicamente, cereais processados, os flocos cereais, os cereais que são normalmente comercializados no comércio. São os bolachas, e bolachas em pacotes com certa quantidade, nunca ultrapassando os 50 gramas, devem ser bolachas tipo sem recheio e sem cobertura, por isso bolacha Maria, bolacha torrada, bolacha de água e sal, bolacha cream cracker, bolacha de aveia, por isso são bolachas a limitar. Os cremes de barrar e as manteigas são os produtos de pastelaria que tenham até 250 quilocalorias, e eu não vou especificar muito quais são esses produtos de pastelaria, porque à frente vou dar alguns exemplos. São, por exemplo, bolos feitos na escola, e podem ser bolos feitos com fruta, por isso, aproveitando fruta, podem ser bolos com canela, bolos de natas, bolos feitos em espaço escolar. São os gelados de leite e os gelados de fruta. O que nós, a nível de gelados, o que nós está definido e que nós definimos é que o valor calórico extremo, por isso máximo, seriam a 190 quilocalorias. São chocolates que têm até 25 gramas e no máximo de 3 variedades. Os géneros alimentícios a limitar, o que características é que devem ter? Devem ter as que podem consultar neste slide. Tem que ter até 250 quilocalorias, que tem que ter, a nível das características nutricionais, o máximo de 35% de açúcares, ou seja, cerca de 18 gramas de açúcar. Tem que ter, a nível das gorduras ou dos lípidos, 30 a 35%, ou seja, cerca de 9 gramas de lípidos. Tem que ter no máximo 10% do valor energético proveniente de gorduras trans, ou seja, cerca de 2 gramas e meia, e no máximo cerca de 360 miligramas de sódio, ou seja, aproximadamente 0,9 gramas de sal por cada 100 gramas de alimentos ou bebidas, é evidente. Essas 250 quilocalorias, como eu já falei, são o limiar do valor calórico. E, por exemplo, isso é extremamente importante, tanto o valor calórico como quer o teor de gorduras, quer o teor de açúcar, que faz com que um determinado produto de pastelaria seja a limitar ou a não disponibilizar. No documento, na consulta do documento que chegou às escolas, como a doutora Laurinda já falou, está especificado uma série de características e de alguns alimentos, mas para que se tenha uma ideia, por exemplo, a nível do pastel de nata são cerca de 90 gramas, o pastel de feijão cerca de 80 gramas. E porquê? Porque se tivermos mais um desses tipos de pastelaria com de maior tamanho, terá maior valor calórico, ultrapassará os limites, quer a nível dos lípidos, quer muito provavelmente a nível dos açúcares. Por isso, as escolas têm que ter em consideração essa informação. Géneros alimentícios a não disponibilizar. São todas e quaisquer bebidas tipo refrigerante
quer sejam as colas, quer sejam as bebidas de tipo de limonada, quer sejam os vulgares iced teas, isso são tudo bebidas a não disponibilizar, porque têm um teor ou de açúcar ou de edulcorantes extremamente elevado. Para que se tenham uma ideia e para desmistificar um bocado uma ideia que havia relativamente às bebidas de chá, sob a forma de refrigerante, havia muita ideia que essas eram bebidas saudáveis. Não, qualquer bebida desse tipo tem, em média, 10% de açúcar, 10% de açúcar, para que se perceba. Numa lata tem, como sabem, 33 centilitros, ou seja, 10% são cerca de 33 gramas de açúcar. 33 gramas são aproximadamente 5 a 6 pacotes de açúcar, e por isso, quer seja uma cola ou qualquer outra bebida desse tipo, é claramente a não disponibilizar. As versão light também são a não disponibilizar, porque têm edulcorantes, e os edulcorantes, principalmente nas idades mais jovens, podem trazer problemas extremamente graves, nomeadamente a nível da alergia. Além de que sabemos que a viciação no aroma é um primeiro passo para depois passar para as bebidas de versão integral, por isso sem ser light. Todos os produtos de pastelaria com mais de 250 kcal são a não disponibilizar, nomeadamente alimentos que normalmente não há muita informação. Os palmeiras, por exemplo, é um alimento que muitas vezes pensa-se que como não tem creme, é um alimento mais ou menos saudável. Não, um palmeiro tem cerca de 400 calorias, uma empada 430 calorias, pronto, um croissant, se for folhado, também mais ou menos acima de 350 calorias, por isso são claramente a não disponibilizar. Todos e quaisquer produtos da gama salgados, por isso rissóis, croquetes, frigideiras, todos esses tipos, chamuças, por exemplo. Todos os produtos do género de alternativos derivados de produtos de charcutaria, os mortadelas, os fiambrinos, etc. Todo e qualquer produto do gama de sugos, de chupas, de reboçados, de pastilhas elásticas, etc. Todo e qualquer tipo de molho, ketchup, maionese, outros mostarda, outros molhos do mesmo tipo, e também tudo que seja gelado à base de água. Chocolates, como eu falei, se tiverem até 25 gramas, muito bem. Se tiverem mais de 25 gramas, é claramente não disponibilizar. Características nutricionais que esses alimentos têm? Têm as características que podem consultar nesse slide. Por isso, tem um alto teor de açúcar, tem um alto teor de gordura, tem praticamente nulo teor de fibras, tem normalmente uma grande quantidade de sódio, e depois ou têm edulcorantes ou corantes e conservantes em elevada quantidade. Ora bom, isso são as grandes famílias de classificação dos géneros alimentícios, por isso a promover, a limitar ou a não disponibilizar. A nível deste documento, uma das novidades que nós estabelecemos foi a proporcionalidade entre os géneros alimentícios a promover e os géneros alimentícios a limitar. O que nós, nesse momento, defendemos e que está explícito neste documento é que, em permanência, por isso, desde o primeiro toque de entrada até o encerramento do buffet, o buffet tem que ter uma proporcionalidade de 3:1 entre os géneros alimentícios a promover e os géneros alimentícios a limitar. Por isso, em qualquer altura, deve haver sempre o triplo de géneros alimentícios a promover do que comparativamente aos géneros alimentícios a limitar. Relativamente às máquinas de venda, e tem havido muita polémica relativamente às máquinas de venda, as máquinas de venda, nós não temos absolutamente nada contra as máquinas de venda, temos contra o que pode estar ou não lá dentro. E o que é que nós definimos? Definimos que dentro, por isso, do portfólio de uma máquina de venda automática, só pode haver géneros alimentícios a promover, ou seja, laticínios, água, sandes, e possível enriquecida, fruta e sumos naturais. Todos os outros alimentos, mesmo que sejam a limitar, não podem estar. Ou seja, mesmo que os chocolates tenham uma baixa quantidade, ou sejam pequenos, quer sejam, por exemplo, sei lá, um produto de pastelaria que tenha menos de 50 quilocalorias, quer sejam bolachas, não podem estar. Porquê? Porque são os géneros alimentícios a limitar e por isso não podem fazer parte do portfólio. Relativamente à fruta,
O que nós defendemos é que devam estar preferencialmente produtos da quarta grama, ou seja, a fruta que já sofreu pelo menos a higienização e normalmente pode-se encontrar em embalagens individuais com superfície porosa que permite maior duração e maior possibilidade de sobrevida. Relativamente ainda às máquinas de venda, nós nesse momento o que defendemos é que sempre que seja tecnicamente possível, a máquina de venda deve estar desligada durante o horário correspondente à abertura do refeitório. Da mesma maneira como vou falar à frente relativo ao horário dos bufetes, também as máquinas de venda devem estar desligadas durante o espaço correspondente à abertura do refeitório. Ora bom, a nível da disponibilização espacial dos alimentos, também o que nós defendemos e que temos vindo a divulgar é que, em primeira linha, devem estar os géneros alimentícios a promover. Ou seja, numa primeira linha, o que as escolas devem encontrar são as sandes, são os laticínios, é água, e devem estar à vista dos alimentos, dos jovens. Os géneros alimentícios alimentar devem estar numa segunda linha ou, pura e simplesmente, escondidos, e sendo que o acesso a esses géneros alimentícios deve estar através de tabela de preços. Ou seja, basicamente, esta imagem que é de uma escola da Madeira, da escola EB23 de Louros, transmite e espelha muito bem como é que deve estar a oferta alimentar a nível do bufete. Numa primeira linha, como veem, sandes enriquecidas, a fruta, os laticínios, tudo que seja a limitar devem estar omissos, ou pelo menos não sendo facilmente observáveis pelos alunos. A nível de segurança e higiene dos alimentos, mantivemos tudo que já tínhamos escrito, está tudo definido através dos regulamentos europeus sobre segurança e higiene alimentar, por isso, basicamente, o que tem a cumprir com a diferente legislação europeia e, sempre que possível, é evidente, cumprir com o HACCP. E, a nível da publicidade, a publicidade nos bufetes não deve ter qualquer referência a géneros alimentícios a limitar. Se houver publicidade, só a géneros alimentícios a promover, por isso, quer sejam de uma forma direta, quer seja de uma forma indireta, qualquer publicidade, através de guarda-sóis, de cadeiras, de máquinas ou espaços de refrigeração, etc., a géneros alimentícios a limitar ou a não disponibilizar, evidentemente, deve ser banida da escola. A nível dos lucros dos bufetes, o que é que nós defendemos? Defendemos que todos os géneros alimentícios a promover devem ter uma margem de lucro no máximo de 5%. Os géneros alimentícios a limitar devem ter uma margem de lucro entre os 15% e os 20%. E como é que deve ser utilizado esse lucro dos bufetes? Os lucros dos bufetes devem ser sempre utilizados ou no fornecimento de refeições intercalares ou pequenos almoços a alunos carenciados e sinalizados pela escola, e grande parte das escolas nesse momento já está a utilizar os lucros dos bufetes nesse aspecto, ou na melhoria das práticas alimentares dos jovens. E essa melhoria pode ser através da aquisição de equipamentos que permitam uma melhor oferta alimentar, máquinas de sumo, máquinas de batidos, balcões frigoríficos, todos esses equipamentos, ou também ainda na melhoria do espaço, quer de refeitório, quer do bufete. Tornar o espaço de refeitório e o espaço do bufete mais apelativo, mais atraente, que chame os alunos a frequentar o espaço dentro da escola e assim colabore na desmotivação da saída da escola para ir a espaços com oferta alimentar muito duvidosa e mesmo muitas vezes reconhecida como sendo muito prejudicial aos alunos. Como sabem, a gestão do bufete é sempre da responsabilidade da direção da escola. A direção da escola tem sempre um papel fundamental na gestão dos bufetes, mas nós com este documento chamamos a atenção para o papel também que quer os pais, quer os alunos possam ter na monitorização dos bufetes. Grande parte das escolas estão equipadas com cartão eletrónico, grande parte das escolas os pais conseguem perfeitamente perceber o que é que os alunos comem na escola, têm acesso ao pressário
do bufete, e por isso é muito fácil monitorizarem o cumprimento do que está defendido neste documento por parte das escolas. E todos nós, quer sejamos profissionais de educação, quer sejamos profissionais da saúde, quer sejamos pais, quer sejamos alunos, temos todos a responsabilidade de fazer cumprir este documento, porque este documento, como já foi referido, visa pura e simplesmente a promoção da saúde dos nossos jovens. E quando falamos, tem havido muita preocupação com a obesidade. A obesidade sabemos que é um problema que afeta grande parte da população portuguesa e também dos jovens. 30% dos jovens têm excesso de peso, mas nós não podemos pensar só nos jovens que têm excesso de peso, temos que pensar também nos outros. 70% têm um perfil antropométrico saudável, mas de qualquer maneira temos que pensar na promoção da saúde. E por isso, todos nós, quer estamos mais ou menos ligados à escola, temos a obrigação de fazer cumprir com este documento. Relativamente ao horário de atendimento do bufete, o que nós defendemos é que o bufete deve abrir, de preferência, antes do primeiro toque de entrada dos alunos, isso para que, embora saibamos que o pequeno almoço deve ser feito em casa, há alunos que por vários motivos não conseguem fazer o pequeno almoço em casa, e por isso, para que haja a possibilidade de, quando chegarem à escola, antes da primeira aula letiva, terem a possibilidade de ingerir um pequeno almoço. Por isso, o horário do bufete deve sempre respeitar essa característica, essa exigência, e por isso abrir sempre antes do primeiro toque. Depois, deve fechar coincidente com a hora do almoço, por isso a hora do almoço deve estar sempre fechado. E nunca deve fechar ao fim da tarde, quando as aulas acabarem, antes do primeiro toque de entrada do último tempo letivo. Por isso, de preferência, deve estar sempre aberto durante os tempos em que o refeitório está fechado. No momento em que o refeitório abre, o bufete deve estar fechado. Para que o bufete esteja aberto à hora do almoço, essa situação está prevista para escolas secundárias, exclusivamente escolas secundárias, por isso não está previsto para escolas secundárias com terceiro ciclo, nem escolas EB23 com secundário, está previsto exclusivamente para escolas secundárias, sendo que, para que haja permissão, a direção da escola deve fazer um pedido explícito à Direção-Geral de Educação, especificando os motivos para abrir durante a hora do almoço, e aguardar a decisão da Direção-Geral de Educação, que irá analisar caso a caso, irá responder caso a caso. Finalmente, só mais uma pequena informação relativamente aos bufetes. Sempre que haja alguma falta de informação relativamente a um género alimentício, por exemplo, um género alimentício que não seja embalado, para que esteja disponível no contexto do bufete, e considerando que não faz parte daqueles géneros alimentícios que constam da lista final dos géneros alimentícios a limitar ou a promover, o que é que tem que acontecer? Tem que a empresa ou a instituição ou entidade que queira comercializar esse alimento tem que fazer prova das características nutricionais junto a um laboratório idóneo, fazer chegar à Direção-Geral de Educação um pedido explícito, caso a caso, com referência ao género alimentício, com o comprovativo do laboratório, e caso a caso responderemos a ver, concordando ou não, com a disponibilização desse género alimentício. Relativamente ao outro documento que foi já aqui referenciado, que é o referencial para as alergias alimentares, este documento visa essencialmente responder a alguns casos que nos têm aparecido relativamente a crianças que têm ou intolerâncias ou alergias alimentares. É um documento que foi promovido em parceria com a Direção-Geral da Saúde, com a Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade de Porto, com a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e também com a Sociedade Portuguesa de Imunologia e Alergologia, e basicamente pretende ser um documento muito prático, com orientações muito claras sobre que cuidados é que cada escola deve ter na verificação da oferta alimentar, nomeadamente, nesse caso, até mais vocacionado para os refeitórios, que evitem ou que possibilitem que não haja casos de acidentes com o consumo de alimentos
por jovens e crianças com alergias ou intolerâncias. Basicamente, esse documento traz uma listagem de alimentos a excluir para cada um do tipo das alergias mais vulgares, que preparações culinárias ou receitas devem ser excluídas, que alimentos processados podem conter os alergénios escondidos e que ingredientes devem ser tidos em conta na análise da rotulagem. Trago só, e podem ver nesse slide, um exemplo muito simples de um dos casos de alergia, nesse caso de alergia ao trigo. Por isso tem quais são os alimentos a excluir, quais são os processamentos de tratamento térmico de culinários que devem ser evitados, onde é que pode aparecer e onde é que cuidados é que devem ser tidos. Eu trago esse exemplo porque é um caso típico do que nos veio alertar para a necessidade deste documento. No ano passado fomos contactados por uma escola e por uma mãe que teve um problema, a criança teve um problema porque tinha alergia ao amido, consumiu delícias do mar porque a cozinheira acreditava que delícias do mar fosse um género alimentício que não contivessem qualquer fonte de amido, mas como tem, houve um problema a nível alergénico e são situações que devem ser todos evitados. Outro caso é, por exemplo, a nível do refeitórios, como sabem, a nível da circular 14, o que prevemos é que só no caso, eventualmente, do uso de frutos, só se utiliza o óleo de amendoim e cada vez aparecem mais crianças com intolerância ao amendoim ou aos frutos secos e por isso podem sofrer choques anafiláticos pelo consumo desses géneros alimentícios e por isso devem ser sempre evitados. Este último slide, relativamente às alergias alimentares, é referente a um tipo de alergia mais frequente, que é para os jovens e crianças que têm doença celíaca, por isso têm intolerância ao glúten. E, mais uma vez, que alimentos é que contêm glúten, onde é que pode aparecer glúten eventualmente, e também que alimentos não contêm glúten e que por isso podem ser utilizados. Espero ter sido esclarecedor das principais diferenças a nível da oferta alimentar. Agradeço a vossa atenção. Agradecemos a apresentação que o Dr. Rui Lima nos fez sobre estes documentos e vimos relembrar mais uma vez que poderão colocar todas as dúvidas que surjam até ao dia 13 de novembro de 2012 para o endereço eletrónico webinar@dge.mec.pt. Muito obrigada. Obrigado.